Eu sou o professor Lucas Alberton e nessa videoaula a gente vai analisar as eleições e os mandatos na OAB, nos termos dos artigos 63 a 67 do Estatuto. Vamos para o choque? Vamos lá. Bom, as eleições na OAB são realizadas a cada 3 anos. Então, todos os mandatos na OAB vão ter essa duração de 3 anos. As eleições de todos os membros, de todos os órgãos da OAB vão se realizar, em regra, sempre na segunda quinzena do mês de novembro do último ano de mandato, mediante a votação de todos os advogados que estejam regularmente inscritos. Isso significa dizer que advogados com anuidade em atraso até certa data não podem votar. O voto ele é obrigatório para todos os advogados, sob pena de sofrerem uma multa de até 20% do valor da anuidade, a não ser que obviamente haja uma justificativa por escrito dos motivos que levaram à não votação. Os estagiários inscritos na OAB, esses não podem votar. O advogado que tiver uma inscrição suplementar, ele pode exercer a opção de voto, comunicando ao conselho seccional onde ele tem a inscrição principal. Então ele vai comunicar o conselho seccional onde ele tem a inscrição principal, aonde ele vai exercer a opção de voto, levando-se em consideração se ele tiver uma inscrição suplementar ou inscrições suplementares. Quais os requisitos para ser membro da OAB, para participar da eleição da OAB, compor uma diretoria, um conselho, seja de subseção, seja de seccional? Bom, nessa questão, é importante guardar uma informação de que tivemos uma mudança pela Lei 13.875 de 2019. Qual a mudança que nós tivemos aqui? Bom, inicialmente, há que se constatar que para ser membro da OAB o candidato deve ter uma situação regular, estar com as anuidades em dia, não ocupar nenhum cargo que seja exonerável, ad nutum, não ter sido condenado por infração disciplinar, salvo se ele foi condenado, mas fez a reabilitação, quando ele volta a ser primário. E aí que entra a grande mudança com base nessa lei de 2019. Até essa lei, para te poder se inscrever numa chapa para ser conselheiro, para ser diretor da OAB, era necessário que se estivesse na profissão há mais de 5 anos. Então deveria ser advogado há mais de 5 anos para poder concorrer a um cargo eletivo da ordem. Qual foi a mudança? Bom, esse prazo de 5 anos se manteve para quem quer ocupar a função de diretor. Então, para ser presidente, para estar na diretoria, na chapa da diretoria, é necessário comprovar 5 anos de profissão. Mas houve uma flexibilização quando se quiser concorrer ao conselho, seja o conselho seccional ou o conselho da subseção. Esse prazo, que então era de 5 anos, reduziu para 3. Então, para ser conselheiro da OAB, seja no âmbito das subseções, seja no âmbito das seccionais, é necessário comprovar o efetivo exercício da profissão por 3 anos, não mais 5. 5 se mantém apenas para compor diretoria. Como é que funciona essa composição da chapa, vejam só, a chapa para o conselho seccional, para as seccionais, ela deve ser composta, é como se fosse um chapão, Ela vai ser composta por candidatos ao conselho seccional, os membros da diretoria. Quais são os membros da diretoria? Presidente, vice-presidente, secretário-geral, secretário adjunto e tesoureiro, E ainda vai compor esse chapão os candidatos ao Conselho Federal daquela seccional, 3 conselheiros federais mais os suplentes, e a diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados. Então todos vão compor essa chapa. Então quando eu estou votando em todos esses membros dessa chapa. Vai ser considerado eleito
os candidatos que integram essa chapa que obtiverem a maioria dos votos válidos, certo? E a gente estende essa situação quando tratar das subseções, né? Então a chapa da subseção ela vai ser composta pelos membros da diretoria, mesmos cargos, né? Presidente, vice, secretário-geral, secretário adjunto e tesoureiro, e os membros do conselho da subseção. Isso significa dizer que geralmente, quando o advogado vai votar lá na segunda quinzena do mês de novembro do último ano do mandato, ele vai escolher uma chapa da seccional, né, que vai ver essa composição, e vai também escolher uma chapa da subseção. Então ele vai votar duas vezes. Primeiro ele vota na chapa da subseção e depois ele vota na chapa da seccional ou vice-versa. A questão é que nós temos aqui duas eleições distintas. Uma eleição para seccional, que aí vai compor os membros do Conselho Federal, os membros da Caixa de Assistência dos Advogados, os conselhos seccionais e além dos diretores, além de uma votação na subseção, na chapa da subseção, na diretoria da subseção e nos conselheiros da subseção. Como é que funciona o mandato depois de eleito, seja a diretoria da seccional, seja a diretoria da subseção? Como já mencionado, esse mandato vai ser de 3 anos, né? Vai sempre se iniciar no 1º de janeiro do ano seguinte ao da eleição, tá? Salvo o Conselho Federal. Por que salvo o Conselho Federal? Porque os conselheiros federais que foram eleitos, que compõem aquela chapa da seccional que foi eleita, eles só vão tomar posse no dia 1º de fevereiro do ano seguinte ao da eleição. Então, a chapa da seccional, da subseção, vai tomar, a diretoria da seccional, a diretoria da subseção, vai tomar posse no dia 1º de janeiro do ano seguinte à eleição, né? E no dia 1º de fevereiro, um mês depois, os conselheiros federais vão tomar posse no Conselho Federal. Hipóteses de extinção do mandato. Digamos que foi eleito a diretoria da seccional, a diretoria da subseção, seus respectivos conselheiros. Quais as hipóteses para que se extinga o mandato de algum desses componentes? Bom, essa extinção do mandato ela pode ocorrer automaticamente quando? Primeiro, quando houver alguma hipótese de cancelamento de inscrição ou de licenciamento profissional, né? Então, o membro do conselho da seccional pediu licença ou pediu o cancelamento da sua inscrição porque tornou-se incompatível de forma definitiva para o exercício da advocacia. Nesse caso, ele vai ter extinto o seu mandato. Então é uma hipótese. A segunda hipótese é quando esse titular sofrer alguma condenação disciplinar. A condenação disciplinar também extingue o mandato, tá? Seja da seccional, seja da subseção. Ou quando o titular faltar sem motivo justificado a 3 reuniões ordinárias consecutivas de cada órgão deliberativo do Conselho ou da diretoria da subseção ou da Caixa de Assistência dos Advogados. Ele não vai poder ser reconduzido no mesmo período do mandato. Então a ausência a 3 reuniões sem justificativa consecutivas também leva à extinção automática do mandato. O que acontece com essa pessoa que teve mandato extinto? Como ela vai ser substituída? A regra é que, havendo a extinção do mandato, vai caber ao conselho seccional escolher o substituto caso não haja algum suplente, né? Porque geralmente quando se elege o conselho, seja da seccional, seja da subseção, além de estar votando os conselheiros titulares, isso também está votando os conselhos suplentes. Então, havendo a extinção do mandato de um conselheiro titular, naturalmente quem vai tomar o posto é um conselheiro suplente. Essas são as regras da extinção do mandato, com base inclusive no artigo 66 do Estatuto. E para fechar as eleições e mandatos na OAB, a gente visualiza no artigo 67 como funciona a eleição para o Conselho Federal. Veja, na seccional e na subseção, o advogado vai votar de forma direta para quem vai ser o diretor, né? Para quem vai ser o presidente da seccional, quem vai ser o presidente da subseção.
No Conselho Federal, esse voto é indireto. O advogado, então, ele não vai votar diretamente no presidente do Conselho Federal. Quem vai eleger o presidente do Conselho Federal são os conselheiros federais que foram eleitos nesse chapão na eleição havida, digamos assim, no ano anterior. O artigo 67 vai dizer o seguinte, né? Que os conselheiros federais vão tomar posse no dia 1º de fevereiro. Fato. Todavia, quando a eleição do Conselho Federal vai fazer com que um dia antes, no dia 31 de janeiro, então os conselheiros federais vão tomar posse diretamente dia 1º de fevereiro, mas no dia 31 de janeiro, um dia antes, esses conselheiros eleitos, conselheiros federais eleitos, irão se reunir para uma sessão especial que será presidida pelo conselheiro federal mais antigo, tá? E aí, por voto secreto, de forma individual, esses conselheiros federais eleitos vão eleger a chapa, o presidente e a sua diretoria para um mandato dos próximos 3 anos. Então, um dia antes de eles tomarem posse, esses conselheiros federais eleitos vão votar na chapa, né, na diretoria e no presidente do Conselho Federal, que vai ter um mandato de 3 anos. Ali no artigo 67 vai ter todo um procedimento de como funciona a inscrição das chapas no Conselho Federal. Vai se visualizar, por exemplo, que essa inscrição das chapas ela tem que acontecer em até pelo menos 6 meses antes dessa eleição, né? Então, como a eleição ela vai ocorrer dia 31 de janeiro, então tem que considerar que nos últimos 6 meses tem que ter havido a inscrição dessas chapas, e essa inscrição de chapa para o Conselho Federal ela tem algumas regras. Uma delas, inclusive, é que o requerimento do registro deve vir acompanhado do apoio de pelo menos 6 conselhos seccionais. Isso significa dizer que 6 conselhos seccionais devem apoiar aquela chapa inscrita, sob pena dessa não ser deferida a inscrição dessa chapa até que, obviamente, chegue o dia dessa eleição e os conselheiros federais eleitos no último ano possam fazer essa votação. Para fechar esse artigo 67, lá no parágrafo único tem um dispositivo interessante, de que, com exceção do candidato a presidente do Conselho Federal, os demais integrantes da chapa deverão ser conselheiros federais eleitos. Então significa dizer que o presidente, para a eleição do presidente do Conselho Federal, este não precisa ter sido eleito no último mandato. Certo, pessoal? Vimos então as eleições e mandatos na OAB, nos termos do artigo 63 a 67 do Estatuto da OAB. Por hoje é só, até a próxima.